Então, eu queria comentar sobre o meu cachorro. Já tem 2 dias que eu tô com ele. Ele ainda não atende pelo nome, só que ele obedece o comando vem. Só que o nome dele ele não atende. Pois é, já costuma o cachorro ficar solto e não obedecer, porque ele já entra nesse condicionamento. Você já deixa o cachorro solto, chama, não vem, você está acostumando ele não te obedecer. Aí você tem que tirar o mau manejo e depois colocar o certo. O correto é você começar logo com o adestramento correto. Então você deixa o cachorro na guia e vai chamando ele, condicionando ele vir a você, ou faz isso desde filhote. Aí você pega um cachorro já nessa idade, aí deixa o cachorro solto, aí querer que chama, quando você vem, se ele não aprendeu isso. E adestramento é uma ciência, é uma arte. Você precisa aprender a adestrar um cachorro. Então não é porque alguém faz fácil que você vai fazer também. Isso é repetição, é o condicionamento. Você já ensinou errado o cachorro, já deixou o cachorro solto. Agora quer que ele venha a você. Se ele já acostumou a ficar solto e não te obedecer, agora fica mais complicado. Tipo, amarra uma cordinha nele, deixa o cachorro preso. Então solta o cachorro quando ele aprender a vir a você. Você pega uma corda longa, vê se você consegue uma corda longa e deixa ele solto e chama. Aí se ele não vir, você puxa. Aí você faz um carinho, aí você afrouxa a corda, chama. Se ele não vir, puxa. Até quando ele vir a você, sem você precisar puxar. Para ver se o cachorro aprende. Porque também depende da inteligência do animal. Do QI do animal. Eu não conheço o cachorro e etc. Não sei que raça é ou deixa de ser e todo o contexto. O adestramento é condicionamento. É você fazer até você levar o cachorro a obedecer. Isso não é assim de uma hora para outra, não. Quem faz isso de uma hora para outra é porque tem muito tempo praticando, treinando e etc. Mas eu deixaria, ainda mais quando cito o nome de outra pessoa. A pessoa fala algo da Bíblia, outro eu discordo. Ué, o outro vai contra-argumentar. Ué, por que você discorda? Ah, por causa disso. Não, mas a Bíblia disse isso, o outro disse isso. Aí o outro aluno participa e ali as pessoas vão se expressando educadamente. Alguém pode ser mais fervoroso, mais enfático, mas enquanto estiverem sentados ali, já teve situação de eu estar conversando, a pessoa levantar, ficar em pé. E eu na minha. E eu que sou nervoso, né? Não é o outro, não, que tá ficando em pé, alterando a voz, etc. Eu mantenho simplesmente a minha convicção naquilo que eu entendo. Então, para mudar minha convicção, tem que ser pelas escrituras. Não adianta vir com grito. Não, mostra nas escrituras que aquilo que eu estou falando não é a doutrina. Assim deveria ser uma escola bíblica. As pessoas mostrarem aquilo que creem, aquilo que acreditam nas escrituras. A escola é bíblica e não filosófica. E eu falei com ele, mas aí a culpa não é da correção. A culpa é de quem não recebe a correção. Tanto é que o texto fala que aquele que recebe a correção, esse é filho. Quem não recebe a correção, não é filho. E ali outros irmãos começaram a participar da aula. Falar versículos e textos das Escrituras, confirmando o que eu estava ali falando. Mas eu não estou dizendo aqui que eu sou certo. Pode ter algum texto, alguma passagem que fale que há correção para condenação. Eu estou disposto a aprender. Eu vou na escola bíblica para aprender com o Espírito Santo, com quem Deus quer usar. Mas eu entendo essa parte da correção da disciplina é para a salvação da alma. O Senhor Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Agora, se a pessoa não recebe o Senhor Jesus Cristo, então a pessoa continua condenada. Porque se fosse para Jesus vir para condenar, não precisava ele ter vindo. Porque as pessoas sem Cristo já estão condenadas. Então, se há uma correção, é porque já há um erro. Se Deus desejasse que a pessoa fosse condenada, ele nem corrigiria. Ele deixaria a pessoa no erro. Como acontece, que está lá no livro de Romanos, capítulo 1. Há certos tipos de pessoas que Deus nem corrige.
Porque ele já tomou a decisão de deixar a pessoa no estado de condenado. Eu acredito, como foi falado na aula, o professor estava falando e disse certo, que tem um limite. Deus vai corrigindo, a pessoa não aceita e a pessoa é condenada. Mas a culpa não é da correção, é da pessoa que não aceita. Então, Deus ele vem com a correção, a pessoa não aceita a correção, depois Deus para de corrigir e a pessoa colhe aquilo que plantou, a sua própria condenação. Então, as pessoas já estão condenadas. O Senhor Jesus Cristo veio para tirar a pessoa da condenação. Então, a pessoa está errada. Deus vem com a correção para a pessoa se arrepender, para a pessoa se converter. Esse é o contexto ao qual estava falando ali, alguns irmãos participando, e esse irmão discordou. E ele foi enfatizando isso, e eu fui enfatizando em alguns textos da Bíblia. Aí teve outro irmão, ele não estava nem na aula na hora. Ele estava resolvendo alguma coisa. Eu acredito que ele estava fazendo algum trabalho, porque é diácono. Ele chegou depois, ele estava no começo da aula, aí saiu, não estava participando desse diálogo. Depois ele chegou. Quando ele chegou, o irmão estava indagando sobre o que eu falei. E eu fui confirmando o que está nas escrituras. Aí o irmão que estava do meu lado, ele ficou aborrecido, ele ficou nervoso. Quando eu fui falar, ele, calma. Mas quando ele falou calma, o nervoso era ele. Ele estava nervoso por eu estar falando o que está nas escrituras. E ele nem sabia o que estava ali sendo falado. Ele deveria ter ficado calado, perceber qual era o assunto, ele não estava nem participando da aula. Eu já passei isso em outras situações. Pessoas que não estão nem aí para a aula, não estão nem para a palavra de Deus. Teve outra situação, eu conversando sobre o assunto, aí um jovem chegou em mim, eu frequentava a turma da mocidade nessa época, aí um jovem chegou em mim e falou, não, irmão, não pergunta não fala nada não, deixa o professor ficar falando. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, você leu a lição? Ele não. Falei, você estudou a lição? Ele não. Falei, você sabe o que está na lição? Ele não. Falei, por isso que você não tem interesse. Então tem gente que não tem interesse, irmão. Ele está ali, ele só quer que o professor fala e ele vai embora. Ele está ali só numa participação, entre aspas, especial. As pessoas estão ali por qualquer outro motivo, menos para aprender a lição, aprender algo de Deus e etc.